Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemática Desembaraçada. E hoje estaremos resolvendo algumas atividades referente ao estudo introdutório dos conjuntos. E assim pessoal, se você gostar da nossa aula, se você gostar da nossa didática, deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu like, deixa aí os comentários e o mais importante, se você é novo, se inscreva no nosso canal, assim você vai ajudar bastante o trabalho do professor. Vamos aqui para a atividade de hoje. Primeira questão, represente os conjuntos entre chaves e classifique-os em finito ou infinito. Olha o item A, conjunto dos divisores positivos de 30. Vamos começar a resolução da nossa questão fazendo a representação do conjunto. Vamos representar esse conjunto pela letra A. Lembrando que a representação de um conjunto é feita pela letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, o conjunto A vai ser igual a quem? Vamos abrir aqui a chave, já que ele quer esse conjunto entre chaves. E dentro dessa chave, vamos colocar os divisores positivos de 30. Quem são os divisores positivos de 30, gente? É o 1, já que o 1 divide qualquer número natural. O 30 é par, então a gente também consegue dividir ele por 2. O 30 também ele é divisível por 3. O 30 não é divisível por 4, viu, gente? Mas ele termina em 0. Então, se ele termina em 0, ele é divisível por 5. Ele é divisível por 6, ele não é divisível nem por 7, nem por 8, nem por 9, mas termina em 0, então com certeza ele é divisível por 10, tá? Depois do 10, o próximo divisor do 30 é o 15. E o 15 é o que, gente? O 15 é metade de 30. Quando isso acontecer, quando a gente chegar à metade de um número, o próximo divisor é o próprio número. Então, o próximo divisor aqui, ó, é o próprio 30. O último divisor no conjunto dos divisores positivos de 30 é o próprio 30, então a gente fecha o conjunto. Observe, gente, que esse conjunto ele é um conjunto finito, pois ele teve fim aqui, ó, no elemento 30. Então, ele também quer que a gente classifique, então a gente vai classificar esse conjunto como conjunto finito, pois ele é um conjunto que tem fim, ok? Vamos aqui para o nosso item B. Conjunto dos números naturais. Ele quer o conjunto dos números naturais. Vamos representar esse conjunto pela letra N, tá? Já que é o conjunto dos números naturais. E o conjunto dos números naturais vai ser igual a quem? Ó? Vamos abrir a chave e vamos colocar aqui, ó, os números naturais. Quem é o primeiro número natural? É o 0. Depois nós temos o 1. Depois nós temos o 2. Depois nós temos o número 3. O número 4 também é um número natural. O 5, o 6, o 7 e assim, gente, em diante, pois os números naturais, eles não têm fim. Sempre depois de um vem o outro, ou seja, todo número natural tem um sucessor. Então, a gente coloca o sinal de reticência para indicar que isso aqui continua até o infinito, viu, gente? Isso aqui continua até o infinito, porque depois do 7 tem o 8, o 9, o 10 e assim sucessivamente. Então, a gente fecha aqui, ó, conjunto, viu? A gente fecha, coloca a reticência e fecha o conjunto com chaves, assim como a questão nos pede. E agora vamos classificar. Esse conjunto é o que, gente? Ele é finito ou infinito? Ele é um conjunto infinito, pois ele não tem fim. O conjunto dos números naturais é um conjunto infinito. Ele não vai ter fim para o lado direito, viu, gente? Para o lado direito. Sempre depois de 1 vai aparecer outro número em sequência, ok? Vamos descer aqui um pouquinho e vamos para o nosso item C. Olha só o que diz o item C. Conjunto dos múltiplos positivos de 4. Ele quer os múltiplos positivos de 4, viu, gente? Então, vamos chamar esse conjunto de conjunto M. Conjunto M vai ser igual a quem? Lembrando que são os múltiplos positivos. Como é que a gente encontra o múltiplo de um número, gente? É pegando esse número e multiplicando pelos números naturais. Por exemplo, 4 vezes 0, nós temos 0. Mas o 0 não entra, pois ele quer os múltiplos positivos. E o 0 ele nem é positivo e nem negativo. Vamos para a próxima sequência. 4 vezes 1, 4. Então, o 4 é o primeiro múltiplo positivo de 4. 4 vezes 2, gente, 8. Então, o 8 é mais um múltiplo de 4. 4 vezes 3, 12. Então, 12 é um múltiplo de 4.
4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, nós temos o 28. Observe que como eu estou multiplicando por números naturais, os múltiplos de 4 ele não vai ter fim, porque os números naturais, a gente já viu ali no item B, que é um conjunto infinito. Então, os múltiplos de 4, já que são multiplicação por números naturais, também vai ser infinito. Então, a gente coloca a reticência, fecha o conjunto para representar que esse conjunto ele é infinito, tá, gente? Como ele quer a representação, a gente vai representar aqui embaixo, ó, é o conjunto dos múltiplos positivos de 4, também é um conjunto infinito, ok? Vamos descer aqui mais um pouquinho e vamos para a nossa segunda questão. Olha só a nossa segunda questão. Represente cada conjunto usando um diagrama de Venn. Agora ele quer a representação dos conjuntos em um diagrama de Venn. Olha nosso item A. Conjunto das regiões do Brasil. Vamos fazer a representação do conjunto das regiões do Brasil no diagrama de Venn. O que é um diagrama de Venn, gente? É uma linha fechada, mas essa linha não pode ser o quê? Interlaçada, ou seja, ela não pode se cruzar. Tá aqui, gente, ó, a nossa linha está fechada. E observe que ela não está se interlaçando, ou seja, fazendo aquele 8, tá? Vamos fazer a representação do conjunto. Já que ele quer o conjunto da região do Brasil, vamos representar ele pela letra B. Dentro do nosso diagrama, a gente vai colocar agora os nossos elementos. O nosso primeiro elemento é a nossa primeira região. A ordem aqui, gente, não é tão interessante, viu? Então, a gente vai colocar aqui a nossa primeira região, que é a região norte, tá? A nossa segunda região, vamos colocar aqui a região nordeste, tá? Nossa região nordeste. Nosso terceiro elemento, vamos colocar aqui, ó, a região centro, tá? Oeste. A região centro-oeste é a nossa terceiro elemento desse conjunto. O nosso quarto elemento, ficamos com a região sudeste. Região sudeste. E o nosso quinto e último elemento é a região sul, tá? Um pouquinho aí de geografia dentro da matemática para representar o conjunto das 5 regiões do Brasil. Muito simples, né, gente? Muito interessante essa questão e muito fácil ao mesmo tempo. Vamos descer aqui e vamos fazer o nosso item B da segunda questão. Olha só o que diz o item B. Conjunto dos números pares positivos menores do que 20. Lembrando que é no diagrama de Venn, ele quer o conjunto dos números pares positivos menores do que 20. Vamos desenhar aqui o nosso diagrama. Vamos representar esse conjunto como conjunto C. E dentro do diagrama vamos colocar os nossos elementos. Lembrando que é o conjunto dos números pares positivos menor do que 20. Então, o zero ele não vai entrar, viu, gente? O zero é um número par, porém ele não é positivo. A gente já viu aí em aulas anteriores que o zero ele nem é positivo e nem negativo. Então, o primeiro número par positivo é o número 2. Depois ficamos com o número 4 e depois com o número 6. Depois do 6, o próximo par é o 8. Depois nós temos o número 10. Depois, seguindo a sequência, né, gente, nós temos o 12. Nós temos o número 14. Ficamos aqui, ó, com o número 16 e com o número 18. Lembrando que também o 20 é par, mas a lei do conjunto diz que é os números menores do que o 20, tá? Então, a representação do nosso conjunto dos números pares positivos menores do que o 20 fica dessa maneira aí, uma questão bem simples também na segunda questão para representar no diagrama de Venn. Vamos para o nosso próximo item, o item C. Olha só o nosso item C. Conjunto dos números primos menores que 50. Vamos fazer aqui o nosso diagrama. E dentro do diagrama a gente vai colocar os números primos menores do que 50, viu, gente? Vamos representar esse conjunto aqui pela letra P, tá? Então, a representação do conjunto sempre com a letra maiúscula. Quando é no diagrama, pode colocar aqui juntinho ao diagrama ou até mesmo em cima aqui da linha
do diagrama, tá, gente? Então, dentro do nosso diagrama, vamos representar os nossos elementos. Ele quer o conjunto dos números primos menores do que 50. E o que são os números primos, gente? São aqueles que têm apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. O nosso primeiro número primo é o número 2. É o primeiro número primo e o único número primo par. Depois nós temos quem, gente? Nós temos o 3. Depois do 3, quem é o próximo número que tem apenas dois divisores? É o 5. Então, depois do 3, o próximo primo é o 5. Depois nós temos o número 7. E depois nós temos o número 11. O 11 é o próximo primo depois do 7. Depois do 11, o próximo primo é o 13. Depois nós temos o 17. Depois do 17, que é o próximo número que tem apenas dois divisores, é o número 19. Depois do 19, qual é o próximo número? Depois do 19, nós ficamos com o 23. Depois do 23, nós ficamos com o número 29. Tá? E depois do 29, nós ficamos com o número 31. Depois do 31, nós temos que número? Nós temos o número 37. Depois do 37, nosso próximo elemento, ou nosso próximo número primo, é o número 41. E depois do 41, nós temos o próximo número primo, que é o 43. E o próximo número, que é o número, né? Que chegamos ao nosso limite, que é menor do que 50, é o próximo número, é o 47. Ok? Então, tá aí o conjunto dos números primos menores do que 50. Se você ainda tem dificuldade em números primos, dê uma revisada nesse conteúdo, pois a gente usa o conceito de números primos em vários ramos da matemática, tá, gente? Vamos descer aqui um pouquinho e já vamos fazer o nosso último item de hoje. Olha só o que diz o nosso item D. Conjunto dos divisores positivos de 38, viu, gente? Ele quer o conjunto dos divisores positivos de 38. Vamos fazer aqui, ó, o nosso diagrama. Vamos representar esse conjunto aqui, ó, pela letra D. Vou botar aqui do ladinho. E dentro do diagrama, vamos colocar os nossos elementos. Ele quer o conjunto dos divisores positivos de 38. Então, começamos de quem, gente? Começamos do número 1, já que o 1 ele consegue dividir qualquer número natural. O 38 é par, então o próximo divisor é o número 2. O 38, gente, ele não divide por 3 e nem por 4. Também não divide por 5, por não termina nem em 0 e nem em 5. O 38, já que ele não deu por 2 e 3 ao mesmo tempo, também não é divisor de 6. Nem de 7, nem de 8, nem de 9 e nem de 10. Gente, o próximo divisor do 38 é o 19. E observando que o 19 é a metade do 38. Quando a gente chega nesse momento, né, gente, de ter o divisor a metade do próprio número, o próximo divisor é ele mesmo. Então, o próximo divisor é o próprio 38. Então, o conjunto dos divisores positivos de 38 é o 1, o 2, o 19 e o 38. É um conjunto aí de 4 elementos. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Se gostou, deixa aí o like. Se eu lhe ajudei, deixa aí o seu joinha. Se ainda tem dúvidas sobre esse conteúdo, deixa aí nos comentários. E se você ainda não é inscrito, pessoal, se inscreva no nosso canal. Assim você vai ajudar bastante o trabalho do professor Lucas Guimarães. Fiquem com Deus e continue conosco no nosso canal. E até a próxima. Tchau, tchau.